E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Vamos para mais um vídeo? A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 18. Não tem problema não. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É interessante você ver o apóstolo Paulo fazer isso, ou falar coisas como essa, porque a carta que o apóstolo Paulo envia para a igreja de Filipos, dos irmãos filipenses, é uma carta que ela tem muito significado. O apóstolo Paulo, quando ele começa a carta, ele vem especificando para os irmãos de Filipos quem era Jesus. No capítulo 2, a partir do versículo 5, ele fala sobre as características que Jesus teve que assumir como homem para que ele nos representasse. E que depois da ressurreição, todo joelho dobraria diante dele. E aí o apóstolo Paulo começa no capítulo 2 mesmo, pedindo para os irmãos: irmãos, regozijai-vos no Senhor. Ou seja, havia um contexto ali que os irmãos estavam passando por um momento de se entristecer ou estar sem a alegria que é peculiar ao salvo por causa de circunstâncias. Então o apóstolo Paulo agora, ele no capítulo 4, que é um capítulo que ele desenha algumas coisas interessantes, ele vem falando sobre isso. Tudo que é puro, que é amável, que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Um pouco antes, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: eu não alcancei nada, mas eu estou olhando para Jesus, que é o alvo. Ou seja, há momentos na minha vida e na tua vida em que as coisas que ocorrem fazem com que você dê mais importância à vida aqui do que à vida no céu. É interessante que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele fala assim: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, eu e você temos que entender que essa vida, ela é passageira. Por maior que seja seu grau de escolaridade, por maior que seja a casa que você mora, por maior que seja seu hall de amigos, ou por mais pedigree que tenha a sua família, tudo isso é passageiro. E Paulo vai dizer: se nessa vida tu está esperando por Cristo, ou significa, ninguém está esperando por Cristo. Paulo não quis dizer que ninguém está esperando por Cristo nessa vida. Aí você fala: não, então o que ele quis dizer? Sabe o que ele quis dizer? Que se nós cuidarmos mais dessa vida do que com a vida espiritual, nós estamos cuidando de Cristo, esperando Ele nessa vida. Por quê? Porque nós queremos os benefícios dele para cá. Porém, quando Ele voltar para nos buscar, nós vamos estar totalmente despreparados e nós não vamos chegar ao céu. Então o apóstolo Paulo está dizendo: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, ou seja, tem gente fazendo das tripas coração para conquistar tudo nessa vida. Não estou dizendo para você ser um vagabundo, ser aquela pessoa desleixada, que não liga para casa, não liga para filho, não liga para a esposa, não liga para o esposo, não liga para a parentela. Não, porque a Bíblia não dá respaldo para isso. A Bíblia diz o seguinte, em 1 Timóteo capítulo 5, 8, se esperar, aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Ou seja, se você não cuidar da sua família, você está negando a fé. Então não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo o seguinte, que a vida é feita de prioridade. Qual é a tua? A sua prioridade é o quê? É o reino? Se a sua prioridade é o reino de Deus, a Bíblia diz que nossa prioridade é o reino, nós vamos buscar as coisas que são de cima, aonde Jesus está. E para buscar as coisas que são de cima, temos que ter a mente voltada para as coisas que são de cima. Quando o apóstolo Paulo diz: quanto mais, irmão, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude nisso, ou seja, se há o poder de Deus nisso,
Se há louvor, ou seja, a adoração a Deus nisso, seja essa a ocupação do nosso pensamento. Aí eu te pergunto, o que te ocupa mais o pensamento? Tem pessoas estressadas, com tantos problemas vivendo. Tem pessoas que não têm paciência com ninguém. Não estou falando só de paciência com o filho, com o marido, não, com ninguém. Tem pessoas que estão quase tendo um burnout. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. A palavra burnout é uma palavra inglesa que diz esgotação máxima do homem. Ou seja, queima total. É mais ou menos uma vela que você liga e tem o seu pavio. Ela está nova, mas devido às circunstâncias, essa vela vai acabar, porque ela vai queimando todinho o seu pavio. Há pessoas a mesma coisa, que estão totalmente esgotadas, totalmente desgastadas, quase num burnout. Tem um pastor amigo meu que ele chegou uma época em que o médico falou para ele, se você sorrir, tu morre do coração, se tu chorar, tu morre do coração. Você não pode ter emoção nenhuma. Por que isso? Porque na verdade é tanta ocupação, tanto problema, tanta estresse, que a gente realmente acaba se enfadando. E o apóstolo Paulo vai dizer, tudo que é puro, que é amável, que é honesto, que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Interessante você ver Paulo falar isso. Por quê? Você já conheceu um homem crente que pregava a palavra como Paulo, que viajava como Paulo, que sofreu dos irmãos como Paulo, e ele fala isso? No capítulo seguinte, nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é interessante você ver Paulo falar isso, por quê? Porque se você parar para pensar, o apóstolo Paulo falando essa questão, você até fica, rapaz, Paulo não estava bem não. Mas analisa, pensa comigo. O apóstolo Paulo, quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não era o jargão evangélico. Ele não estava falando simplesmente uma palavra de efeito, como muitos de nós falamos. Não. O apóstolo Paulo estava falando daquilo que realmente era verdade para a vida dele. Por quê? Porque nos versículos anteriores a esse, ele fala assim, olha, eu sei passar necessidade, eu sei ter em abundância, eu sei estar privado de alimento, eu sei ter muito e ter pouco, em todas as maneiras eu fui experimentado. Eu sei contentar com aquilo que tenho. E aí ele fala o versículo 7, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas para isso, ele chegar nesse grau de maturidade, ele teve que trabalhar a mente dele, naquilo que ele recomendou aos irmãos de Filipe. Agora para pensar, Paulo fala isso, mas estava preso. Geralmente um cara preso fica cabisbaixo, autoestima baixa, é um cara que não tem alegria. Diferente o apóstolo Paulo, é ou não é? Porque não é a circunstância. Porque as pessoas podem prender você fisicamente, mas não pode prender a sua mente e seu coração. O apóstolo Paulo, ele tinha o Espírito Santo lá com ele. O Espírito Santo é a alegria da nossa alma. O próprio Paulo, em Gálatas capítulo 5, 22, vai falar sobre isso. Fala sobre os frutos do Espírito, e um deles é gozo, alegria máxima na alma. Ou seja, eu e você temos que entender que se nós não compreendermos essa verdade, esse conselho do apóstolo Paulo para a nossa vida, nós não vamos chegar aos objetivos nem naquilo que Deus quer nessa vida e nem na eternidade no céu. Por quê? Porque as circunstâncias que você passa e que eu passo é para te jogar por terra. A Bíblia diz, em Jó, no capítulo 1, que Satanás monitorou Jó. Passou na casa de Jó e viu passo a passo como Jó se procedia. Quando ele se apresenta diante de Deus, ele se apresenta sem argumento diante de Deus acerca de Jó. Deus faz um desafio para ele e ele automaticamente faz o quê? Opa, vou lá. Porque o que Satanás quer é aquilo que Jesus falou em João 10:10, na parte A. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Quem veio para dar vida e vida com abundância é Deus. Então eu e você temos que estar cientes que se a nossa mente for ocupada de tudo que é puro, que é honesto, que é amável e que há louvor,
a nossa vida é diferente. Por isso, a minha oração e a tua oração tem que ser: Senhor, leva cativo cada pensamento, obediência a ti. Quantas coisas passam na minha e na tua cabeça que você pensa: vou desistir, ou vou pecar desse jeito, ou vou levar vantagem desse jeito. É muitos pensamentos. Agora, se você aprender a ocupar o seu pensamento das recomendações de Paulo, pode ter certeza, não há barreira, não há obstáculo. Você vai ver as circunstâncias, mesmo na adversidade, sendo favorável. Ou seja, você vai ver virtude aonde não tem. Você vai ver louvor aonde não tem. Mas para isso, você vai ter que levar para a sua vida a recomendação de Paulo. Tudo que é puro, que é honesto, que é amável. Tudo isso. E aí, se a virtude é louvor, isso domina o seu pensamento e o meu pensamento. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te fortaleça e te dê graça. E que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal e vamos conosco nessa jornada e até o próximo vídeo, querendo Deus.